O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurando figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentar. Os queridos, queridas, com muita alegria, acolho a cada um que está aqui também presente no nosso Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira aqui do nosso estado de Minas Gerais. Que alegria ver a casa cheia desse jeito. Aqui a gente tem que falar que a gente tem que se preparar para todo jeito, né? Para receber a casa assim bonita, como a casa de mãe realmente, que tem a casa cheia, não é? E às vezes também a gente celebrar a Eucaristia com um pouquinho de gente, não é? Só com um pouquinho, quando não sozinhos, somente também na companhia daqueles que nos acompanham pela transmissão. Fico muito feliz de vê-los aqui e quero acolher com um abraço, em nome aqui do nosso santuário, para que vocês possam passar bem esse dia neste santuário, como diz Dom Valmor, essa magnífica arquitetura divina, onde a gente aprende a contemplar Deus de diversos modos, né? Desde quando a gente entra lá embaixo, a gente vai passando, a gente vai tendo contato com a natureza, que é o primeiro livro da revelação de Deus, e demonstrando assim também que na natureza Deus manifesta a sua glória e chama o homem à beleza, chama o homem ao cuidado, chama o homem à integridade, a tudo aquilo que precisa ser assim cuidado, como esta casa comum, como recordava Papa Francisco. E também vamos subindo pouco a pouco, passando por essa estrada, revendo a nossa memória, revendo a nossa história, tendo também um contato com Deus em nosso próprio coração, até que, de repente, a gente se encontra aqui nesta ermida, né, nesta menor basílica do mundo, para a gente encontrar este aconchego da parte de Deus, e a gente poder assim fazer um encontro com Ele pessoal que nos chama cotidianamente à conversão. Uma conversão que exige, né, passarmos por todos esses caminhos. Se a gente chega aqui para fazer esse caminho espiritual, a gente também tem que sair daqui para continuar fazendo este mesmo caminho espiritual de conversão, de cuidado e de integridade com tudo aquilo que nos cerca. Então, todos sejam muito bem-vindos aqui no nosso Santuário Basílica. Queridos, hoje nós celebramos a memória obrigatória de nosso querido santo brasileiro, São Frei Galvão, conhecido como Frei Galvão. Quem vai lá em Aparecida provavelmente já corta um caminho, não é? E passa lá no Frei Galvão e pega lá suas 3 pílulas para assim a gente receber uma graça especial que tanto precisamos, não é? Quem nunca fez isso, não é? Eu tenho as minhas.
Estou, inclusive, até precisado de voltar por lá. Mas para dizer que, ao recordarmos deste nosso santo brasileiro, é uma oportunidade também de descermos a esta palavra que nos reúne, nos congrega e que vem ao nosso encontro no dia de hoje. Hoje essa palavra é uma palavra impactante, não é? É uma palavra que, tanto no Evangelho quanto na primeira leitura, é 2 puxões de orelha, um do lado esquerdo e outro do lado direito. O Senhor que se coloca junto com os seus discípulos ao trazer para eles situações de desgraças, e outro lado, São Paulo, dizendo sobre esta luta constante que exige da carne e do espírito, dizendo que nessa luta constante o cristão tem que tender para viver a sua vida em Cristo, pois vivendo a sua vida em Cristo, ele também se encontra justificado. Justificado não para abonar e simplesmente baixar a guarda para os seus erros e as suas falhas, mas para viver esta constante tensão espiritual que a palavra de Deus e a vida nossa, quanto crentes desta palavra, também nos exige e nos coloca em conflito mesmo com as nossas próprias ideias e também com aquilo que a sociedade vai assim nos oferecendo. Queridos, essa tensão que São Paulo mostra para nós é aquela tensão que parte por todas as instâncias de nossa vida. Passa, sobretudo, por uma instância pessoal. Quando nós olhamos esta expressão, a luta da carne de São Paulo, vai trazer para a gente os nossos desejos, os nossos vícios e tudo aquilo que desconstrói um horizonte de unidade, de cooperação, de concordância. O Senhor Deus vem em auxílio por meio de Jesus, envia sobre nós o seu Santo Espírito para que seja um auxílio necessário para a gente encontrar as concordâncias entre a nossa vida peregrina e a nossa vida espiritual. O primeiro lugar que devemos descer para olharmos este nosso conflito não é outro senão o nosso próprio entendimento, não é outro senão a nossa própria história, o que a história fez de cada um de nós e o que nós podemos corresponder com a história com que ela assim faz. Então, a primeira coisa que esta palavra, esta liturgia traz para nós é, meu querido, minha querida, como anda esses conflitos primeiros que nós temos dentro de nosso espírito? Como anda esses conflitos primeiros que cada um de nós carregamos, não é? Sobre a relação, inclusive podemos até fazer memória das tentações de Jesus no dia de hoje, não é? Como anda a tentação do poder? Como anda a tentação do consumismo? Como anda a tentação de uma vida desregrada, que não conduz a nada? Essas são é a primeira dimensão que nós devemos, assim, colocar-nos sempre diante de Deus, pois é retirando as nossas traves, primeiro, que a gente começa a ver ao rosto misericordioso de Deus. A segunda etapa é como anda, não é? A nossa relação também com tudo aquilo que brota do nosso íntimo em relação com as outras pessoas. Existe esta pulsão dentro de nós, existe esse modo que vai nos conduzir ao encontro do outro, e este encontro pode causar sérias desestruturas, agravamentos e não nos conduz assim a esse espírito de concórdia. Também olhamos, sobretudo, para a nossa dimensão que pode ser econômica, pode ser política, não é? Porque também nós somos estes agentes ativos dentro da política, dentro da economia. Quando nós queremos olhar para uma política que simplesmente quer desmembrar, que quer destruir, que quer agir de forma avassaladora com o próprio ser humano e com a própria criação, se nós estamos compactuando com isso, então nós não estamos vivendo no Espírito de Jesus. É a orientação de São Paulo no dia de hoje. Queridos, nós sabemos que a gente não precisa ficar assustado quando nós encontramos essas tendências e essas realidades dentro de nós, de modo algum. Pelo contrário, a gente tem que acolher. O primeiro passo é isso, né?
é acolher estas estruturas que vêm dentro de nós e nos colocarmos também na concórdia e na misericórdia diante de Deus e pedir: Senhor, eu sou dessa forma, eu estou desta forma, melhor assim dizendo, eu estou desta forma e preciso de sua luz para achar caminhos de mudança, caminhos de transformações. Essa que é a preocupação que o Evangelho traz para nós quando Jesus conta esta parábola. Deus também é preocupado conosco. E embora a parábola traga esse tom de advertência, onde o próprio Senhor vai cortar esta figueira que não dá fruta porque está inutilizando a terra, Deus quer que a gente sempre floresça, a gente sempre dê frutos, frutos de justiça, frutos de paz, frutos de concórdia, como nós pedimos no início desta Eucaristia. E ele vai dizer: olha, já tem 3 anos que esta figueira já não dá mais frutos, corta. E a gente encontra esse jardineiro bondoso que vai dizer: espera, Senhor, eu vou adubá-la, eu vou cortá-la, eu vou preparar o seu solo para que ela possa assim dar frutos. Querido, esse jardineiro bondoso é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que nos conduz a uma vida diferente, nos ajuda não somente pela lei de Deus, como assim São Paulo diria, que é uma lei que condena, demonstra aquilo que é o pecado, mas vai dizer sobre as bem-aventuranças. Jesus é esse jardineiro bondoso que aduba a raiz humana, que traz para a raiz humana as suas felicidades, as suas bem-aventuranças, que faz com que esse caminho de procurar as bem-aventuranças sejam caminhos que façam essa figueira dar frutos. E olha, curiosamente, 3 anos é um tempo muito importante, muito bonito. Eu costumo dizer assim, quem está namorando, quem está aí procurando se casar, eu brinco: vocês já tem quanto tempo vocês estão casando? Tem 1, tem 2, olha, 3 anos. 3 anos já é o suficiente, é bom. E 3 anos, engraçado, é que a gente roda toda a Sagrada Escritura na liturgia. Na liturgia a gente tem o ano A, B e C, não é? E nós estamos finalizando o ano C, que é dedicado ao Evangelho de São Lucas. E esses 3 anos é o tempo que Jesus tem para que juntos, seja o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o amigo e a amiga, são capazes assim de revirar a sua terra e dar uma resposta como um fruto de transformação, não é? Para que haja esse passo, haja esse momento de decisão e haja esse momento de frutificar, de dar algo para o outro também, para assim poder dar uma resposta de concordância de vida. Então fica aí a dica para aqueles que estão namorando aí, 3 anos. 3 anos é um tempo muito bom. 3 anos colocando o coração ao lado da palavra de Deus, é um tempo que a gente pode corrigir aquilo que nos impede de dar uma resposta generosa à vida em comunhão um com o outro, na reciprocidade e também no respeito. Vamos pedir, meus queridos irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, no dia que estamos recordando a memória de Frei Galvão, vamos pedir a intercessão também de Frei Galvão que nos ajude a transformar o nosso coração e se colocar disponível para que a própria palavra de Deus venha também adubar a nossa história, venha adubar o nosso coração. Ninguém é pior ou melhor do que o outro, como diz o Evangelho, mas desde que a gente se coloque à disposição para que a própria força de Deus também venha transformar a nossa vida e nos conduzir a esta concordância, utilizando daquilo que passa para abraçar aquilo que não passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa vida de fé, nossa vida espiritual é sempre um caminho, um compasso e um diálogo, onde nós necessitamos da graça do próprio Deus para darmos também os nossos passos em nosso cotidiano. Então vamos a Ele suplicar, pedir as graças que nos são tão necessárias para a nossa vida. De pé, responderemos juntos, ouvindo, Senhor.